Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje já 25 de novembro. E a gente dando início aqui a mais um podcast, sempre com um entrevistado diferenciado, né? Alguém que sempre se destaca aqui em Parauapebas. Na semana passada a gente teve 3 entrevistados aqui, por não dizer 4, eram professores, a gente estava falando sobre o Enem, uma audiência muito bacana, quero já aproveitar para te agradecer pela tua audiência. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Podcastro, ele que é um jovem, mas tem uma carga pesada nas costas e desde sempre, né? Presidente eleito da Câmara Municipal de Parauapebas, Rafael Ribeiro, meu amigo, posso assim chamar, né, Rafael? Com certeza, meu amigo Laércio, é uma satisfação imensa, né, poder estar aqui, desejar uma boa noite a todos, né, e sem dúvidas, né, os desafios já eram grandes e agora mais ainda, né, com a nossa eleição para a presidência da Câmara Municipal. Rafael, vamos começar a falar de quem é o Rafael Ribeiro. Rafael era um menino que veio lá de baixo, inclusive a imprensa aqui em Parauapebas destacou isso, né? Vendedor de jornais. Vendedor de geladinho. Vendedor de geladinho. Picolé. Picolé. Na verdade, a tua vida, ela meio que se... As pessoas se espelham nela, né? Porque, por exemplo, assim como eu, né? Minha infância lá em São Luís do Maranhão era andar ali, pelo que hoje é a Avenida Litorânea, vendendo o que a gente chama lá de didim, né? De suquinho, e vendendo laranja. Aqui é geladinho, é chopp. Né? Ou seja, muita gente acaba se espelhando nisso, né? Ou seja, não adianta a gente pensar que só vence, né, quem é filho de papaizinho. Não, quem veio lá de baixo também tem uma estrada aí para percorrer, né? Como é que foi essa estrada? Exatamente, Laércio. Na minha vida, nada foi fácil, né, para que eu chegasse até aqui. Eu sempre falo assim, eu não nasci em berço de ouro, eu venho de origem humilde, bem assim, humilde, né? Muitas dificuldades passei na vida. Meus pais, eles se separaram muito cedo, eu tinha 7 anos quando eles se separaram. E aí eu precisei naquele momento começar a trabalhar para poder ajudar minha mãe na manutenção de casa. E aí foi quando eu conheci, na época, conheci o Marcel Nogueira, que era dono do jornal Correio do Pará, né? Era o Marcel e o Flávio Sacramento. E aí naquele momento eu comecei a vender jornal. Né? Vendi jornal por 8 anos da minha vida, dos meus 7 até meus 15 anos. E aí o jornal era terça e sexta, né, que eu vendia jornal. E nos outros dias eu vendia picolé, vendia geladinho, vendi pastel também, trabalhei numa sapataria lá no bairro da Paz. Então, assim, é uma história de luta e uma história de muita superação. Nascido em Parauapebas. Nascido em Parauapebas. Criado em Parauapebas. Nascido e criado, nasci no bairro da Paz, na rua Afonso Arinos, né, ali próximo ali à farmácia Zero Hora. E no bairro da Paz muita gente é testemunha, né, e sabe, né, lembra da época que eu vendia jornal, que eu vendia geladinho. Muitas pessoas ali conhecem a minha história, né, tanto que nas 3 eleições que eu disputei, o bairro da Paz foi onde eu tive mais votos, né? Porque as pessoas ali me viram nascer, me viram crescer, me viram passar as inúmeras dificuldades da vida e me viram, né, vencer. E eu sou muito grato por isso, né? Pelo apoio sempre que eu tenho recebido dos amigos. E a minha história, ela é a prova de que quando a gente persiste, quando a gente não baixa a cabeça no primeiro obstáculo, a gente consegue vencer. Eu sempre coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, porque sem Ele nada seria, né? E com Deus no comando nós somos mais do que vencedores. E sempre eu tenho colocado Deus, né, como base, né, como centro, como referência de tudo, né? A minha família também, né? A minha mãe, a minha esposa, meu pai, meu filho. E eu sou muito grato por tudo que eu tenho vivido, né? Por tudo que Deus tem me permitido viver nos últimos anos. E essa dificuldade toda, ainda falando da tua infância, tem alguma história que alguém tenha presenciado que tu nunca contou para ninguém? Porque, por exemplo, quando eu vendia suquinho, lá em São Luís, pezão que gosta de futebol, eu ficava exatamente atrás do gol ali para vender, né, minha caixinha de geladinho, né, tal. Moço, uma vez deram uma bicuda, a bola pegou na caixa, espatifou a caixa toda, foi suquinho para tudo quanto é lado, e eu naquela agonia, desesperado, pô, a gente
vivia daquilo, né? Eu dependia exatamente do suquinho para poder pagar a prestação da geladeira. Uma geladeira Consul amarelinha, que foi a primeira geladeira que a gente comprou lá para casa. Cara, eu nunca esqueci isso. Essas porradas que a gente leva da vida. Exatamente, eu vivi também, né, muitas situações. Naquela época, quando eu vendia jornal, né, por exemplo, eu tinha 3 amigos, né, que trabalhavam lá no jornal. E aí eu entreguei eles, né? Porque eles estavam pegando jornal, não voltava para devolver, né? Para prestar contas. E aí eu acabei falando para o proprietário do jornal. Dedurei. Essas e outras coisas, né? E aí o dono do jornal na época, o Fábio, né? Que era o administrador, Fábio Sacramento, ele lembra disso. Ele reuniu todos na sala e ele pegou e falou, né? Na minha presença, ele falou que eu tinha entregue, que eu tinha falado. Eram 3, ali próximo ali ao São Sebastião. E aí eu saí com o meu jornal, quando eu virei ali na Rua Araguaia, os 3 estavam me esperando. Deixei jornal, deixei tudo para trás, saí correndo. Fui parar lá na Praça do Cidadão e eles atrás de mim. Deixei bicicleta, jornal, bolsa, tudo para trás. Nunca esqueço dessa época. Você vendia ou você entregava jornal? Eu vendia jornal e eu tinha assinatura também. Naquela época eu tinha, acho que era 35 assinaturas. Rapaz, né, eu acabei de lembrar uma questão. Sabe o que eu entregava? Eu entregava pão de manhã cedo, né, que eu trabalhava na padaria. Com 10 anos de idade eu ia entregar uma bicicleta cargueira Monarch pesada pra caramba. A gente saía de manhã cedo com aqueles 2 balaios, né, de pão. Mas te falando do jornal, sabe o que eu entregava em São Luís, nos apartamentos lá? Inclusive quando estavam construindo os apartamentos eu também vendia o suquinho, o geladinho. Eu entregava revista Isto É, em São Luís. E ali era canseira, porque uma revista em comparação a um jornal pesa pra caramba. Você pegava 200 revistas ali para entregar, sobe apartamento, desce. Às vezes você não encontrava o cara para estar assinando ali a ficha, tu entregava por debaixo da porta. Sufoco. Muita luta, né, Laércio? E aí eu sei o que é isso, porque no jornal era mais ou menos assim também, né? Eu saía com 100 jornais naquela época, eu me lembro, né? Com 100 jornais. E eu tinha 35 assinaturas e eu vendia em média 60, né, 70 jornais por dia quando eu saía. E hoje praticamente o jornal impresso acabou, né? Acabou, né? Infelizmente. Aqui eu acho que tem um guerreiro só que faz, que é o Zinho. O Zinho continua, seu Zinho. É isso mesmo. E aí, Laércio, naquela época, eu lembro, eu passei a ser empreendedor também, né? Porque os meninos, eles pegavam o jornal, eles não voltavam para prestar contas. E aí, aquela época eu lembro, era R$1,50 o jornal, 50 centavos era do jornal, R$1 era do vendedor. Olha, bacana. Né? Ao contrário, porque eles ganhavam muito na publicidade, na mídia, né? Quanto mais jornal vendesse, melhor era, né? Quanto mais houvesse uma Aliás, tinha jornal que merecia ser distribuído de graça, porque era só propaganda, né? E aí, naquela época, né, os meninos pegavam o jornal e aí eles não voltavam lá para prestar conta, ficavam sujos no jornal. E aí foi quando eu comecei a ser empreendedor nesse tempo. Eu pegava 100 jornais, 150 jornais, ia para minha casa, quando chegava lá eles estavam esperando, que eles não podiam no jornal pegar, e aí eu passava para eles vender. Você começou a terceirizar o serviço. Terceirizei, e aí eles tinham que prestar conta comigo. Aí eles ganhavam 50 centavos, o jornal ganhava 50 centavos e eu ganhava 50 centavos também. Olha só. Né, porque... Foi bom? Bom demais. Só que aí eles davam um cano no jornal, eles não davam um cano no Rafael, não? Verdade, não... Porque eu sabia onde eles moravam e ia na casa deles cobrar, então não tinha como eles dar cano de jeito nenhum. Então, nessa época, eu aumentei muito, né, as minhas vendas. Eu cheguei a vender 250 jornais. Não eu diretamente. Sim. Os meninos vendiam 100, 150 e eu vendia mais 100, né? Com as assinaturas, com tudo. Eu saía com 250 jornais naquela época. E aí começou a galgar na vida. Sim, com certeza. Já comecei a empreender desde cedo. Já. Continua sendo empreendedor hoje, não? Não. Hoje eu estou no meio político, né? Eu sempre digo que a política, ela é a minha paixão. Eu não me vejo assim fazendo outra coisa. E eu não estou na política, não é por questão financeira, né, por interesse em bens materiais. Eu estou na política, eu faço política porque eu gosto, porque eu amo. Como é que começou isso? Me parece que você foi líder estudantil também, né? Laércio, eu tinha 6 anos de idade
e eu falei para mim mesmo que eu seria vereador de Parauapebas um dia. Sério? Tinha 6 anos de idade quando eu falei isso. 6 anos, quando eu me entendi por gente. E aí... Mas por que veio esse pensamento aí? Meu pai, ele foi candidato a vereador em 2000, pelo PFL. Na época, a Meire Vaz era vice-prefeita, né? E aí eu conheci a Meire, eu tinha e tenho até hoje uma admiração por ela imensa. E a Meire, ela foi assim a minha inspiração na política, né? Eu acompanhava o pai na campanha, né? Você nasceu em 94? 2000, nasci em 93. 93. 93. Aí em 2000, quando ele foi candidato, eu tinha 6 anos de idade. E aí naquela época eu lembro, né? O pai ele foi candidato pelo PFL, não foi eleito, né? E aí eu me lembro como fosse hoje, né? Do dia que ele chegou da apuração. A apuração naquele tempo demorava 3 dias. E aí ele chegou em casa, triste. Aí eu falei, o que foi, pai? Aí ele falou, roubaram meus votos. Eu disse, como assim, pai? Roubaram seus votos? Ele falou, roubaram meus votos. Aí eu disse, como? Aí ele falou, não, porque eu tirei 790. Apagaram o zero, só ficou 79. E aí, lembro disso como fosse hoje. E aí eu falei, não, pai, pois um dia, quando eu crescer, eu vou ser vereador. Eu vou trabalhar para isso, eu quero ser vereador de Parauapebas um dia. E aí o pai, ele concorreu somente nessa eleição, ele não concorreu mais. E aí veio a eleição 2004, veio a eleição 2008, eu sempre ele acompanhando, participando, criança, né? Ele se afastou porque se decepcionou. Ele ficou decepcionado, mas nunca deixou de estar no meio político, de vivenciar o meio político. E aí, quando veio a eleição de 2012, né, acho que foi a eleição 2004, 2008, ou seja, na terceira eleição após a que o pai disputou em 2012, foi a minha primeira candidatura. Pois é, mas entre esse espaço, entre a candidatura do teu pai, você era uma criança militância ainda. do movimento estudantil. E que foi como é que foi essa construção política do Rafael? Foi onde eu despertei para a política. Meus pais, eles separaram muito cedo, né? Como eu falei, eu tinha 7 anos, né? Separaram em 2001. E eu, até por não ter, né, a figura do pai em casa, né? Eu fiquei morando com a mãe. Eu fiquei um pouco rebelde na escola, né? E aí eu fui estudar na Escola Plácido de Castro, depois fui para a Escola Carlos Drummond de Andrade. E em 2005, a professora Marionita, né, que era minha diretora lá no Plácido de Castro, né, depois foi a minha professora na 4ª série, na Escola Carlos Drummond de Andrade, em 2005, eu tinha 11 para 12 anos. A professora Marionita, ela me vendo ali um pouco rebelde, mas assim, não para fazer o mal na escola, mas... Desleixado na sala de aula. Não, sempre muito assim interessado, né, dedicado aos estudos, mas na questão de reivindicar os direitos dos alunos, né, desde pequeno, só que a maneira como eu reivindicava era com briga, e não de briga de porrada, né, longe disso, mas assim, eu ia para cima, eu cobrava, eu discutia, eu não aceitava, batia de frente com o diretor, com o professor, e aí sempre muito polêmico, né? Isso porque uma professora me deu na 3ª série um livro de presente. Ela falou que tinha um livro que era a Constituição Federal do Brasil. Professora Mariazinha. Ela entregou essa Constituição na minha mão. E aí eu li essa Constituição e eu queria fazer valer tudo que estava ali mesmo ao seu limite. Só que a maneira como eu cobrava, né? E aí a professora Marioneta falou isso. Ela falou, não, você precisa cobrar de uma outra maneira, né? E aí a professora Marioneta, ela me nomeou líder de turma. Eu não fui eleito, né, na minha primeira eleição para líder de turma. A Marioneta, que era minha professora, ela falou para mim, a partir de hoje o líder da sala vai ser nosso aluno Rafael. E aí, quando eu assumi como líder de turma, eu disse assim, não, a partir de agora eu tenho que dar exemplo. Porque eu sou líder da sala, eu sou representante dos alunos. A partir de agora eu preciso mudar minha postura. Eu não posso mais discutir, eu não posso mais brigar, eu tenho que saber reivindicar dentro do que é possível. E aí, a partir dali, foi uma mudança de vida. Eu já era um líder, mas ali eu despertei, de fato, né, para ser um líder com mais eficiência. E aí eu passei naquele momento a realizar eventos na escola, eu lembro como fosse hoje, nós fazíamos cine pipoca no final de semana, e com o dinheiro arrecadado a gente comprou tinta para pintar a sala de aula, nós realizamos diversos eventos, diversas atividades na escola. No ano seguinte eu já fui eleito, né, líder, né, pelo voto dos alunos na 5ª série, e aí na 6ª série eu fui eleito conselheiro escolar, né, representando os alunos, e quando eu fui eleito conselheiro escolar,
eu propus a criação de um Grêmio Estudantil na escola. Não existia. Não existia Grêmio, né? E aí eu descobri essa lei, né, do Grêmio Estudantil, tinha 13 anos, e aí eu propus a criação desse Grêmio. E o diretor, na época, ele era meio contrário, né, a se criar o Grêmio. E aí eu fui para cima, a gente marcou uma assembleia geral com os alunos da escola, no final de semana, e aí nós criamos, né, o Grêmio Estudantil, nós criamos a comissão eleitoral. Na Escola Carlos Drummond? Na Escola Carlos Drummond de Andrade. E aí o diretor, quando ele ficou sabendo, ele falou, não, Grêmio aqui não, me deu uma suspensão da escola. Olha só. E aí, como eu já trabalhava no jornal, eu saí da escola direto para o jornal. Fui pro Correio do Pará, fui pro Jornal Regional, até lá o Bariloche, né, que trabalhava lá. E aí saiu a matéria. Aluno denuncia diretor da escola. No outro dia foi Secretaria de Educação, todo mundo na escola. Nós criamos, né, o Grêmio Estudantil. Até porque foi uma ação não só irresponsável por parte do diretor, Sim, mas ilegal. Exatamente. Aí nós criamos, né, o Grêmio nessa época. E aí na 7ª série fui eleito líder de turma mais uma vez. E aí com o Grêmio foi a minha primeira candidatura, né, e eu fui eleito com 82% dos votos. Tive na época 633 votos. Né, foi a minha primeira eleição. E aí eu passei a representar não só a minha turma, mas passei a representar os estudantes de toda a escola Carlos Drummond de Andrade. E aí nessa época nós tivemos muitas pautas boas, né, que a gente conseguiu avançar, como a quadra de esporte que não tinha na escola, que nós implantamos. Nós implantamos a rádio escolar também, né, uma rádio na escola, foi uma das primeiras escolas de Parauapebas a ter uma rádio, né, para os alunos. Nós realizamos diversas atividades sociais, educacionais, e foi uma gestão, né, à frente do Grêmio Estudantil que marcou. Né, até hoje eu encontro os alunos daquela época e que eles falam, né, que a nossa geração da Escola Carlos Drummond, aquela geração marcou a época. Né, e até hoje assim eu tenho amigos que eu tenho uma gratidão imensa, né, que sempre lembra dos anos de ouro, né, da Escola Carlos Drummond de Andrade, como diz a história. Você acha que o movimento estudantil hoje está mais fragilizado? Infelizmente sim. E aí o movimento estudantil ele já protagonizou grandes lutas aqui em Parauapebas. A luta pela UEPA é um exemplo disso, né? E aí eu já estava lá no Grêmio da escola Irmanduz, fui para lá, fui eleito mais 2 vezes, né? Lá eu fui eleito com 94% dos votos a primeira vez e fui reeleito com 86%. E lá eu me lembro da época que nós travamos a luta pela UEPA. Nós conquistamos com a Vale um convênio no valor de 20 milhões de reais, que é a UEPA que hoje, né, está quase pronta. Isso é fruto da luta, da participação do movimento estudantil daquela época. E aí eu me lembro, né, que teve até uma sessão na Câmara Antiga aqui, que é a sessão conhecida como a sessão da chuva de ovos, né? E aí muita gente lembra, né, dessa época, porque naquele momento nós precisávamos aprovar na LOA a previsão da contrapartida que o município iria deixar para a implantação da UEPA. Que no caso era o terreno. Era o terreno. Não estava previsto na LOA. E aí nós precisávamos suspender a sessão a qualquer preço. Qualquer maneira a gente precisava que a sessão ela não acontecesse. Porque se fosse votada a LOA naquele momento, nós não teríamos a oportunidade de ter a UEPA em Parauapebas. Porque aí a Vale não entraria com a sua parte, que eram os 20 milhões para a construção do campus. E aí, não foi eu, foi outros alunos, levaram uma cartela. Certeza absoluta. Não financiou, não patrocinou, não. Quando eu vi... não incentivou. Não, jamais. Quando eu vi, começou a chuva de ovos na Câmara para interromper a sessão e acabou a sessão. Aqui, em frente à Praça de Eventos. Por isso que a Câmara Nova tem um vidro. Por conta dessa época da chuva de ovos que aconteceu. E aí, não foi eu, só para deixar claro, foi alguns alunos. E aí, 3 dias depois, nós tivemos uma sessão, né, da Câmara, onde foi aprovada a LOA, com a previsão, com a contrapartida que o município daria para a implantação do campus da UEPA. Então, assim, o movimento estudantil, a gente vê hoje, infelizmente, muito fragilizado, né, precisa se fortalecer. O movimento estudantil ele não é para vender carteirinha, algo do tipo. Movimento é para fazer movimento, é para fazer lutas, para ter as reivindicações, para encaminhar as pautas necessárias para o bom andamento das escolas e para o fortalecimento da comunidade estudantil. Quando eu fui líder estudantil, nunca vendi uma carteirinha sequer.
sempre pautei a minha atuação na luta e na defesa dos direitos dos estudantes. Rafael, e com essa base, né, com essa militância junto aos estudantes, você ao mesmo tempo foi se fortalecendo, não só a título de conhecimento, de como saber reivindicar as coisas, você foi se fortalecendo também politicamente, porque quem votava no Rafael para líder estudantil também poderia votar no Rafael para vereador. A tua primeira participação eleitoral para vereador, você tirou quantos votos? A minha primeira campanha eu tinha 18 anos, foi em 2012. E na época eu me lembro, né, nós realizamos um mutirão para tirar o título dos alunos, né, da escola. E na época eu tive 518 votos. Na primeira campanha. Na primeira campanha. Na segunda? Aí não fui eleito, mas foi assim, uma votação muito boa, fiquei muito feliz, porque as condições de campanha, para mim, em 2012, foram muito ruins. Eu não tinha condição de fazer campanha. Fiquei na escola praticamente ali fazendo campanha e tive quase 600 votos da comunidade estudantil. E aí depois, mais uma vez, né, eu vim, né, como candidato a vereador em 2016. E aí na minha segunda campanha saí de 518 para 988 votos. Quase dobra, né? Quase dobrei a votação. Nessa eu perdi por 80 votos. Ficou suplente Fiquei do como Coutinho. primeiro suplente do Coutinho. Aí o Coutinho assumiu a Secretaria de Saúde. Aí eu assumi a Juventude em um primeiro a momento. Coordenadoria da Juventude, que hoje é a Secretaria. Que foi uma luta nossa também e dos movimentos de juventude aqui da cidade. E aí, com 9 meses de mandato, né, o Coutinho foi para a Secretaria de Saúde e eu me tornei vereador. Quando eu assumi o mandato, eu tinha 22 anos de idade, né, e aí eu fiquei como vereador pelo período de 1 ano e 10 meses, né, assim, de muita atuação. Eu fui, naquela época, eu me lembro, fui campeão em proposições na Câmara, foram mais de 140 proposições, e aquele período na Câmara serviu como uma vitrine, né, e aí o Coutinho voltou para o mandato, eu saí da Câmara, e aí eu fui disputar as eleições em 2020. E aí saí de 988 para 2.223 votos. Mais que dobrou. Mais que dobrei a votação, fui o 6º vereador mais votado da cidade. E aí, agora eleito, né, presidente da Câmara Calma, Municipal. daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa eleição, porque de qualquer forma foi uma eleição que mostrou alguns calcanhares de Aquiles. Então, daqui a pouquinho a gente vai abordar esse assunto. Bora continuar ainda falando lá desse teu ingresso, dessa partida de líder estudantil para vereador. Tem um caboclo aí que você, inclusive, teve com ele na última quarta-feira, anteontem, né? Que ele chegou, ele tá todo boy agora, né? Tá curtindo a vida, que é o prefeito Darcy. Qual foi a participação efetiva do prefeito Darcy na tua ingressão, no teu ingresso para a vida pública política? O prefeito Darcy é um cara assim sensacional, né? Um amigo que eu tenho. O prefeito Darcy, ele me conheceu criança, menino, né? O Darcy, para ter uma ideia, naquela época ele trabalhava na EPP, que dava esse apoio para as entidades. E o pai tinha uma associação. E aí ele conheceu o pai, acho que em 94, 95, eu tinha 1 ano, 2 anos. Né? Ele pegou eu no colo, para ter uma ideia. E aí eu sempre acompanhei, né, a trajetória do Darcy. E aí no movimento estudantil foi uma das pessoas que mais me deu apoio, né, em todas as lutas, nas causas. Ele chegou a ser teu professor? Não. Eu não cheguei a ser aluno dele não, porque ele dava aula para o ensino médio. Então quando ele ganhou para prefeito em 2004, eu estava no ensino fundamental ainda. Né? Mas assim, o Darcy, ele me conhece desde criança, né? Me viu nascer, me viu crescer. E aí no movimento estudantil foi uma das pessoas que mais me ajudou, que me deu a mão, né? Para ter uma ideia, a rádio que nós implantamos na escola foi o Darcy e o Neto, que era secretário de Educação, que deu todo o apoio, Raimundo Neto, que deu todo suporte para que nós tivéssemos uma boa gestão na escola. A quadra, para ter uma ideia. Você se considera nessa briga que tem hoje aí de direita, extrema direita, não sei o que, tu te considera de centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda-direita? Quem é o Rafael nesse bolo aí? Eu me considero centro, né? E aí dizer que não sou centro em cima do muro. Né? Eu tenho meus posicionamentos que eu acredito, que eu defendo, a minha origem, né, de onde eu venho.
E acho que o extremo ele não é bom em nada, nem o extremo esquerda, nem a extrema direita. Acho que nós temos que encontrar um meio termo, um equilíbrio, né? Que acima de tudo que a gente possa respeitar os direitos sociais, os direitos do trabalhador e que a sociedade ela possa crescer, né, da melhor maneira possível, com autonomia acima de tudo, né? Então eu sou centro, né, mais levado ali para o centro-esquerda, mas não sou direita nem sou esquerda. A gente estava falando do Darcy, desse espelhamento que você teve do Darcy e esse apoio desde quando você era líder estudantil. Qual foi a importância, não só do Darcy, mas de outras pessoas, inclusive como deputado, inclusive foi o mais bem votado agora nas últimas eleições, como o caso do Chamozinho, que também teria te dado um suporte muito forte para a sua eleição ou para a sua suplência, digamos assim, lá em 2016? Muito importante, né? Muito bem lembrado pelo amigo. E aí, ainda falando sobre o prefeito Darcy, ele me convidou, né, na época para ir para o MDB. E eu fui, né, em 2016. Naquela época também eu conheci o Chamozinho, em janeiro de 2016. E ele me convidou para ajudar a coordenar o programa Conte Comigo, que era da Mariana Chamon aqui na cidade, que foi o Caminhão da Saúde. Programa de TV. Programa de TV. Que tinha suas... programa Conte Comigo, que tinha o Momento Cidadão. E aí, que tinha uma relação direta com as comunidades. Com as comunidades, né? Foram 18 comunidades aqui atendidas e a gente ajudou a coordenar aquele programa importante, né? Definindo os bairros, as comunidades atendidas. E em 2016 ele me ajudou, me deu uma força, né, na minha campanha, que eu fiquei como primeiro suplente. Ajudei ele na campanha de 2018. Né? Nessa agora eu já vim ajudar o Braz, né, que é o nosso presidente da Câmara atual, que foi eleito deputado. E assim, eu sou muito grato pelas relações que eu construí ao longo da minha vida política. E sempre eu tenho deixado, acima de tudo, boas marcas, com muita transparência, com muito respeito, com muito companheirismo acima de tudo. E acima de tudo, tendo compromisso naquilo que eu me proponho a fazer. Rafael, vamos agora sim começar a falar dessa tua eleição para presidente da Câmara Municipal de Parauapebas. É o primeiro vereador nascido e criado em Parauapebas a assumir a presidência da Câmara. Mas ao longo do processo eleitoral, houve o líder de governo da Câmara, que é o Zacarias, também colocou o nome dele à disposição, e ele só teve voto dele, né, no dia da votação. E teve o Léo Márcio, né, que ali o Léo Márcio teria a mesma quantidade de votos que você e teria empatado. O que aconteceu para que tivesse esse desfecho? Você pode falar? Com certeza. Porque vocês estavam empatados. Sim. Né? 7 votos para você. Apesar de que eu estou achando muito estranho essa matemática. Né? Me permita agora dissertar aqui um pouco. Se o Léo Márcio tinha 7 votos, você tinha 7 votos e o Zacarias tinha o voto dele, tá todo mundo falando que o vereador Aurélio Goiano, que é um ferrenho opositor da atual gestão, teria feito o desempate. Mas os números não batem. Como é que explica isso? Essa eleição da Câmara foi um aprendizado imenso, um aprendizado gigantesco para a minha vida. Não foi fácil vencê-la. Né? E assim, eu quero agradecer a Deus porque tudo é a vontade do Senhor, né? E é bíblico que tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Tem uma ocasião já determinada, tem um tempo certo, e isso está em Eclesiastes. E você é evangélico, inclusive, né? Sou evangélico, e eu me interessei em ser presidente da Câmara no ano passado ainda, quando o prefeito Darcy falou para mim, né, que eu tinha perfil e tudo, queria fortalecer nosso nome, e de lá para cá, né, eu comecei essa construção. Tivemos 3 candidaturas, a minha candidatura, a candidatura do vereador Léo Márcio e a candidatura do vereador Zacarias. Só que a candidatura do vereador Zacarias estava alinhada com a candidatura do vereador Léo. Ou seja, se fosse o Léo, né, para disputa, o Zacarias votaria nele. Ou se fosse o Zacarias, o Léo Márcio votaria nele para disputa de fato. Então eles estavam contando 7, né, o Léo contando com o voto do Zacarias, e eu tinha 7 também. E aí tínhamos uma indefinição, que era o voto do vereador Aurélio Goiano. Estava 7-7, 14, e o voto do Aurélio. Em quem o Aurélio votasse, seria o presidente da casa. E se o Aurélio se abstesse do voto,
o mais velho, né, seria eleito presidente, porque o critério de desempate é a idade. No caso seria o Léo. Uhum. E aí, na hora que o vereador Aurélio Goiano proferiu seu voto, ele foi o primeiro a proferir seu voto, e aí muita gente apostando na abstenção, e aí ele votou em mim, né? Quando ele proferiu seu voto, desempatou. Ou seja, ficaria 8-7. E aí nesse momento, né, quando ele proferiu o voto, Léo Márcio retirou a sua candidatura e todos os votos deles vieram para a gente. Migraram para a nossa candidatura e o Zacarias votou. Qual a relação do voto do Aurélio Goiano com essa conjectura histórica por onde você já passou? A gente sabe da relação que o Aurélio tem com o deputado estadual Chamonzinho. Mais uma vez, Chamonzinho foi determinante para ti? Eu digo o seguinte, a Câmara, nós temos nossas discussões internas, e aí não é pelo fato do vereador Aurélio Goiano ter votado em mim que ele é base de governo, ele continua como oposição, e a oposição ela é necessária, a oposição com responsabilidade acima de tudo, e até falei isso para ele, né? Mas ele tem o lado dele, e a eleição da Câmara ela é uma discussão interna que a gente fez, né? E nesse diálogo com o vereador Aurélio, nós conseguimos construir o apoio dele para a nossa candidatura, o que foi fundamental para que nós vencêssemos as eleições. Chamonzinho pediu a ele também, né? E certamente contribuiu para que nós vencêssemos as eleições. Chamonzinho, que fique claro, é do MDB, é do meu partido, né? Bem como o Keniston Braga também, Jader Filho, que é o nosso presidente estadual. Então, sem dúvidas, a presidência da Câmara, estando no MDB, ela está em boas mãos, né? Não desmerecendo os outros partidos, mas o MDB, por uma questão local, é estratégico que a presidência da Câmara fosse, né, do maior partido no estado, partido do governador, inclusive. Pois é, era isso que eu ia te falar. A força do MDB hoje, né, ela meio que trabalhou muito para que você fosse eleito presidente da Câmara. Existe ainda, por todo esse histórico, um processo de confiança entre você, o prefeito Darcy José Lermen, e por consequência disso, o Keniston, o Jader Filho, o próprio governador Helder, que também queria que fosse alguém do MDB. E com essa construção toda, deu Rafael Ribeiro. Com certeza. Então, assim, foi... Aliás, o vice... É do MDB também. Também é do MDB, mas não foi uma construção do partido, né? Foi uma consequência. Exatamente. Mas já estamos bem... não existe atrito entre a gente, não existe intriga, ficou não existe uma fissura, mágoa. Ficou uma ruptura, o que é que ficou desse processo? Inclusive, deixa eu aproveitar para abordar um outro assunto aqui, para a gente esmiuçar isso. A sessão estava marcada para quarta-feira pela manhã, salvo engano? Quarta-feira pela manhã, às 9. Dizem que houve sabotagem e faltou energia no prédio da Câmara para que se ganhasse tempo. Foi sabotagem, não foi sabotagem, isso não interessa... O que aconteceu ali para ter esse entrevero todo? Eu, particularmente, da nossa parte, não houve, porque nós estávamos já no dia anterior, nós já tínhamos os votos suficientes para vencer as eleições. Nós já tínhamos 8 votos. Né? E não acredito também que o outro lado faria isso. Né? Nós Mas temos não ficou as estranho, disputas. Rafael? Mas eu não acredito que fariam, não. Né? Eu acho assim que cada um tem a sua disputa, né? Tem o seu anseio, mas eu acho que seria assim, muito sujo se houvesse isso. Eu não acredito que nenhum colega ali da Câmara Pergunta que não quer calar. 14 dos 15 vereadores de Parauapebas fazem parte da base do governo. O governo já tinha se decidido e propalado aos 4 cantos da cidade que preferia que o vereador eleito para presidente da Câmara Municipal de Parauapebas fosse Rafael Ribeiro. Por que a base não foi toda de uma vez? Como eu falei, nós temos ali na Câmara 15 cabeças, 15 projetos, 15 pensamentos diferentes e, naturalmente, na democracia que a gente vive, cada um tem o direito de se articular, né, para que possa alcançar o seu objetivo. E aí houve, né, esse encaminhamento pelo governo de que seria o nosso nome, né? E aí nós tínhamos ali o PROS com 4 vereadores que se viu no direito também. É a maior bancada do PROS. A segunda é do MDB, né? A segunda é a do MDB com 3 vereadores. E aí o PROS ele se viu no direito de lançar, né, uma candidatura por ter a maior bancada da Câmara, o que é legítimo. Não estão errados.
E aí eles tinham ali os 4 votos, e aí eles conseguiram construir mais 3, né, que foi o que levou a 7 e a gente com 7. Então, assim, né, como foi falado, naturalmente acaba que fica, né, alguma fissura, fica algum arranhão pelo caminho, só que passou as eleições, o momento agora é da gente pacificar a casa, e eu tenho feito isso desde quando fui eleito, eu tenho conversado com cada um, individualmente, os que estavam conosco, os que não estavam conosco, porque acho que o nosso bem maior que a gente precisa trabalhar é o bem comum da coletividade. A gente não pode estar jamais divididos na Câmara Municipal, porque quem perde é a sociedade. Então eu tenho buscado trabalhar isso, de pacificar, de sarar as feridas, e que a gente possa olhar adiante, olhar para o futuro. Por falar em olhar adiante, olhar para o futuro, a gente está vivenciando um momento muito de expectativa do futuro, tanto para o negativo quanto para o positivo, né? A gente teve o privilégio de estar elegendo um vereador a deputado estadual e um ex-secretário de governo para deputado federal. Paralelo a tudo isso, a gente está com afastamento do prefeito em virtude dos contratos temporários aqui na gestão. Paralelo a tudo isso, a arrecadação do município está caindo. Existe ainda um outro processo que o prefeito responde, que pode ocasionar ou não no seu afastamento, né? Sabe a questão da prestação de contas, da eleição e tal. Como é que o Rafael Ribeiro se encontra nesse balaio de gato aí? Como é que trabalha tudo isso? Porque, de qualquer forma, é um momento que a gente está passando eu estou usando a palavra expectativa do futuro, mas em alguns momentos a gente pode falar que são incertezas, né? Com certeza. E em um momento de crise, nós temos que ser fortes, acima de tudo. Nós temos que ter equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E eu tenho me colocado sempre, ao longo da minha vida política, numa posição de gratidão e de lealdade àqueles que me deram a mão. E o prefeito Daci é um deles, o Keniston, o próprio deputado Braz, né, todos. E eu sou muito grato, e eu sou soldado do partido, soldado do governo, e estou para contribuir da forma que for necessário. Né? Venha o que vier, eu estou à disposição para contribuir, não para ser estrela, para ser o cara, não. Eu estou aqui na minha posição para poder ajudar, para poder contribuir, e no que tiver ao meu alcance eu poder, né, ajudar. O que a população pode esperar do Rafael Ribeiro, presidente da Câmara, pelos anos 2023 e 2024? A população pode esperar uma Câmara bastante atuante, com muita participação popular. Nós temos uma ferramenta importante, que é o Instituto Legislativo, e nós queremos, através desse Instituto, aproximar a Câmara mais ainda da sociedade, da comunidade, ouvindo os anseios, trazendo projetos inovadores para a Câmara Municipal, mantendo o padrão de gestão da Câmara atualmente, modernizando mais ainda, né? E sou muito feliz por herdar a Câmara do Braz, né? Porque o Braz ele fez uma gestão muito equilibrada, uma gestão muito coerente, né? Uma gestão séria, né? Acima de tudo, com certeza. De novo, né? Porque foi a segunda vez que ele foi presidente da Câmara, né? E eu pretendo seguir dessa forma, seguindo essa metodologia de gestão, modernizando a casa acima de tudo e aproximando a Câmara mais ainda da sociedade. Vereador, não dá para a gente falar de política em Parauapebas sem citar os municípios vizinhos, até porque a gente não é uma ilha, né? Nós convivemos, né, com a comunidade que são moradores, por exemplo, da área do Contestado, né, que muito depende de Parauapebas ao invés de Marabá. A gente tem fronteiras lá com Urilândia do Norte, né, extremamente distante daqui, lá na região da Santa Rita. Nós temos fronteiras também com o município de Curionópolis, e a gente acaba tendo que conviver com certas desigualdades, até ingratas, né, porque a Parauapebas acaba arcando com muita coisa que não é de sua responsabilidade. Como é que a Câmara tenta mitigar isso? Como é que a Câmara pode tentar ajudar a gestão pública como um todo a ter o mínimo de impacto possível? Sem dúvidas, a Câmara Municipal e a nossa cidade é uma cidade que cresce de uma maneira desproporcional aos outros municípios, e com isso cresce também os problemas sociais. Isso aqui na cidade. E aí
Atrelado a isso, nós temos também essas questões como contestado, né, que é um exemplo. Nós temos o município, a vila de Santa Rita, que está localizada em Ourilândia, que faz parte do município de Parauapebas. Nós temos também e aí só para fazer um parêntese, vereador, tem as aldeias, né? São 4 aldeias hoje, que são mantidas pelo município e que né? estão a mais de 300 quilômetros da nossa sede administrativa. Então, são desafios enormes e que a Câmara Municipal ela precisa cumprir o seu papel, de dar todo o suporte, de dar todo o apoio para a Prefeitura realizar os convênios necessários, os termos de parceria necessários com os outros municípios para que a gente consiga avançar. E aí a Câmara Municipal compete dar essa legalidade de ter essa aprovação das leis, né, dos convênios, das contas acima de tudo, e no que depender da Câmara Municipal nós estaremos à disposição para poder avançar nessas questões como contestado, Santa Rita, as aldeias, garantindo todo o suporte necessário, né, conforme seja o anseio do Executivo para que melhor venha atender a população. E ouvir também a população dessas localidades, né, colocando em prática os seus anseios e assim a gente melhorando a vida de todos. Estamos conversando com o vereador Rafael Ribeiro, nesta noite de sexta-feira, amanhã, hoje é 25, né? Amanhã, dia 26 de novembro, amanhã, vereador Rafael faz primavera, ou por não dizer, faz o novembro, né? 29 anos. Então, antes de mais nada, parabéns, né? Espero que tenha uma festa aí já programada, que você pode falar, inclusive, dela daqui a pouco. Mas para a gente caminhar para os finalmente, eu queria fazer um ping-pong aqui rapidinho contigo. Mas antes eu queria que você me dissesse qual que é o papel de um presidente da Câmara e qual a diferença dos trâmites lá dentro. Porque a gente ouve falar em requerimento, proposição, projeto de lei, emenda, não sei o que e tal, e às vezes a população fica meio que perdida. Qual é a diferença do requerimento para uma proposição? Por exemplo. Primeiro ponto, o presidente da Câmara, né, falando do seu papel, ele tem um papel de coordenar e administrar, né, o Poder Legislativo. Compete ao presidente fazer toda a administração da Câmara Municipal, realizando as licitações, realizando todos os devidos processos para que a Câmara ela funcione em sua plenitude. Além disso, ele coordena também as sessões legislativas, coordena também as pautas das sessões, né, os trâmites disso. Então, assim, tem um papel fundamental que a gente pretende desenvolver da melhor maneira possível, né, com muita parceria dos colegas vereadores, com a união de todos, porque sozinho eu não vou conseguir avançar. Para mim, ser um bom presidente, preciso ter o apoio, né, dos demais colegas vereadores, e assim a gente pretende fazer. Nós temos importantes projetos na Câmara Municipal, né, que é o papel do vereador. Nós temos o requerimento, né, que é onde o vereador ele requer ao Poder Executivo determinada ação. Nós temos as indicações, que tem o mesmo teor do requerimento, que é indicando, né, alguma obra, algum serviço, algum atendimento, e essas indicações elas são frutos do dia a dia da comunidade. A comunidade ela procura ali o vereador porque é a pessoa que ela tem mais acesso, né, procura, ele encaminha a pauta, pede, aí o vereador ele encaminha para votação em plenário as indicações. Cada sessão, cada vereador ele pode apresentar 2 indicações e 2 requerimentos. E aí nós temos projetos de lei, nós temos as moções, nós temos projeto de decreto legislativo, que é o do título de cidadão honorário e outros. Inclusive aconteceu ontem uma sessão solene, né? Exatamente, foi ontem, né? Nós homenageamos diversos pioneiros de Parauapebas, foi uma sessão muito bacana, né? E basicamente é isso. Muito bom. Vamos lá fazer um ping-pong então? Vamos lá. Eu queria começar com um ping-pong para que você faça uma reflexão em cima da relação da Câmara Municipal com o que eu vou citar aqui. Secretariado. Secretariado, a Câmara Municipal, ela precisa manter boa relação, precisa melhorar esse relacionamento, principalmente no que diz respeito ao atendimento das indicações. Porque quando a gente indica algo, nós estamos pedindo ao Poder Executivo, nós estamos encaminhando um anseio que veio da base, que veio lá da sociedade. E às vezes, né, e aí não são todas, mas a grande maioria responde, né, mas tem outros que não dá esse encaminhamento devido. Então, assim, essa relação com o secretariado precisa melhorar nesse sentido, né, de ter o atendimento. Eu não vou dizer o atendimento do pleito, né, porque a administração ela tem as suas limitações, ela tem o seu orçamento que ela precisa seguir, mas no mínimo ter esse atendimento, esse retorno, para que a gente possa posicionar para as pessoas que nos fizeram o pedido. Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, precisamos manter boa relação,
Parauapebas é uma das cidades que mais contribui com a balança comercial do Estado, e o Estado precisa se fazer presente aqui em Parauapebas com suas ações, com seus serviços. Melhorou muito na gestão do atual governador, né, do Helder, mas precisa melhorar muito mais. E agora com o Braz lá na Lepa, sem dúvidas, a gente vai conseguir avançar mais ainda. A CIP-CDL. A CIP-CDL, uma associação muito importante, duas entidades que cumprem, né, esse papel fundamental em Parauapebas, que representa aí a classe empresarial e comercial da cidade, e no que precisar da Câmara nós vamos estar juntos fazendo parcerias para conseguir trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. Vale. Uma empresa importante, que tem também a sua contribuição com o nosso município, e nós queremos e pretendemos, né, que a Vale ela tenha mais responsabilidade social com o nosso município, para além daquilo que está em lei, que a Vale ela possa dar esse suporte, esse apoio, principalmente para as comunidades afetadas, né, pelos projetos de mineração. Rafael, obrigado por ter aceitado esse bate-papo com a gente aqui no Podcastro. Como você observou, aqui eu não escrevo nada, eu não me programo, eu prefiro que o papo flua, eu prefiro que a gente, né, seja o mais transparente possível. Apesar da gente ter nossa amizade, mas você viu que a gente tentou fazer aqui algumas perguntas um pouco mais apimentadas. Foi bom demais. Sem querer te colocar absolutamente contra a parede nem nada, mas eu queria te agradecer pela disponibilidade. Uma sexta-feira à noite onde você está tendo o árduo trabalho de fazer uma programação festiva amanhã, né? O que vai rolar amanhã? Parece que vai ter um churrasquinho amanhã? Amanhã será o nosso aniversário, né? A partir das 11 horas da manhã, lá no Balneário Vitória, na Palmares 1, entre a Palmares 1 e a 2. E aí eu quero convidar todos para se fazer presente amanhã lá conosco. Nós teremos sorteio de diversos prêmios, nós teremos 5 vacas, 2 porcos, teremos um carneiro, né? Teremos um dia amanhã de muita festividade, de muita alegria, de muita felicidade. Eu ficarei muito feliz se você puder se fazer presente, né? Lá vai ser portão aberto para receber a todos e juntos nós celebrarmos o meu aniversário, e aí lá eu vou fazer a prestação de contas também da minha atuação esse ano na Câmara Municipal, e juntos vamos celebrar também as conquistas ao longo do ano 2022. Né? Tem a presidência da Câmara, que Deus abençoou, eu fui eleito. Passei na primeira fase da OAB também, vou fazer a segunda fase dia 12. Que maravilha! E tudo isso, né, a gente precisa estar juntos para celebrar e agradecer a Deus por tudo. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nada na vida foi fácil, né, para mim, para poder chegar até aqui. E eu fui fazer meu curso de Direito, né, eu concluí agora, porque eu vejo que a política a gente não pode fazer dela profissão. Eu não faço da política uma profissão. Estou na política para dar a minha contribuição e deixar um legado, para um dia quando passar, eu poder olhar para trás e dizer a minha contribuição com a minha cidade que eu nasci, que eu cresci, cidade que eu amo, eu deixei a minha contribuição, deixei o meu legado. E que seja um legado de muita conquista, de realizações e, acima de tudo, de muito trabalho prestado a favor da população. Muito feliz, meu amigo Laércio, de estar aqui com você hoje, né? Você que é um amigo de longas datas. Eu tenho um carinho imenso, né, por você. Recíproco. E que Deus possa nos abençoar sempre, nos dar sabedoria e discernimento necessário para a gente conseguir fazer uma boa gestão à frente da Câmara Municipal. Sei que o desafio não é fácil, mas com Deus no caminho, né, todo dia ali a gente pedindo a sabedoria, pedindo discernimento, nós vamos conseguir avançar. Estou muito feliz e gratidão a Deus por tudo, a minha família, ao prefeito Daci, a nossa base, aos colegas vereadores, à imprensa que cumpre um papel fundamental e a toda a sociedade parauapebas. Esperem de mim trabalho, compromisso e transparência sempre. Muito obrigado. Conversamos com Rafael Ribeiro, que eu acho, inclusive ele falou que aos 6 anos ele falou para o pai dele que um dia ia ser vereador em Parauapebas, e pela história, pelo que a gente vai ouvindo aqui, eu acho que eu ainda vou te chamar de prefeito aqui um dia. Eu acho que eu ainda vou te chamar um dia de prefeito. Pelo futuro que a gente observa, cara novo, né? Inteligente, sabe lidar com todo mundo, enfrenta os desafios. E como você mesmo falou, é um soldado, só tem 29 anos fazendo amanhã, então daqui, quem sabe, na hora que chegar a sua vez, a gente pode estar te chamando de prefeito. Vai estar preparado, né? Sem dúvidas, eu tenho me preparado. Eu tenho vários Mas já sonhos na sonhou vida. também com isso, não? Tenho vários sonhos na vida, e um deles é esse, mas acima de tudo, é ter a sabedoria de esperar o momento certo. Não é pelo fato de eu ser presidente da Câmara. E tem uma fila grande aí, com certeza, né? Nós temos bons nomes,
né? Nós temos outros nomes na frente e eu tenho que saber esperar o momento certo, né? E no tempo certo Deus faz as coisas. E isso é bíblico, né? Como eu falei, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Sonhos eu tenho vários, né? E na hora certa Deus ele vai realizar. Enquanto esse dia não chega, eu vou estar contribuindo, vou para minha reeleição como vereador, vou estar contribuindo, né, para o fortalecimento dos nomes apresentados pelo governo, porque como falei, eu sou soldado, e um soldado ele não pode fugir da luta, tem que estar sempre pronto. Então já adiantou que para 2024, reeleição de Rafael. Com certeza, sem dúvida, vou para minha reeleição como vereador, com fé em Deus, né, voltar para a Câmara para dar sequência e continuidade no trabalho em favor do nosso município. Show de bola. Parabéns pela tua humildade, pela sabedoria que você tem e absolutamente por colocar Deus à frente de tudo, porque Ele é a pessoa que você tem que estar se espelhando acima de qualquer outra. Parabéns, meu amigo Rafael Ribeiro. Parabéns por tudo, inclusive pela passagem do seu aniversário amanhã, dia 29. Obrigado, João Filho. Obrigado, Pezão. Obrigado, Júnior. Júnior Neves, estou aqui. Aliás, através do Júnior, aproveitar e mandar um abraço aí para todos os seus assessores, chefe de gabinete, pessoal que faz parte da base aí do Rafael, e pelo empenho que a gente viu também nas reuniões que o Rafael promoveu ao longo da campanha agora para deputado estadual e para deputado federal. Conseguiu, na verdade, os vereadores todos da base mostraram no serviço e mostraram estar muito coesos, né? Como um todo. Ali, a nossa base, eles são mais do que eleitores, são mais do que líderes, são amigos. A família Rafael Ribeiro, como eu sempre falo, toda vez que eu apresento algo, eles compram ali a minha causa, eles me ajudam e eles caminham por mim, são minhas pernas, meus braços, minha cabeça. E eu só estou aqui onde eu estou porque eu tenho uma base fiel. E a eles, a minha gratidão e o meu respeito sempre. Maravilha. Bom, se a gente for puxar assunto aqui, haja tempo e haja dados para quem está assistindo a gente aí no YouTube, usando, sem ser Wi-Fi, usando os dados da internet. Obrigado pelo carinho, a gente volta na próxima semana com mais um Podcastro. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau.